tema da noite de hoje é Co-construindo com Jesus. Nós vamos falar aqui de uma construção que tem Jesus como co-construtor maior. Bom, para a gente começar, precisamos saber que construção é essa. E quem que nos pede para construir e lidera essa construção? O próprio tema já nos fala, que é co-construindo com Jesus. Então primeiro vamos falar desse mestre de obra, desse mestres dos mestres, que nos trouxe a maior obra de nossas vidas. Quem é esse homem? Quem é esse Espírito que nós chamamos de Jesus? Quem é esse homem, gente? Vamos trazer um pouquinho, porque a gente não costuma analisar. A gente lê muitas das vezes e não faz a experiência do Cristo. Vamos lá. Pensa numa pessoa que você não gosta. Ou ela já fez alguma coisa com você, ou já melindrou, ou já fofocou, ou já traiu. Pensa nessa pessoa. Aproveitando que está na época de Natal agora, em dezembro, estamos em novembro. Você vai ligar para essa pessoa. Você vai chamá-la para o Natal que vai acontecer na sua casa. Ok? Ok. Você vai chamar ela para o Natal que vai na sua casa. E o seguinte, chega no Natal, na ceia, e aí na sobremesa você vai partir a sobremesa. Para quem que você dá o primeiro pedaço da sobremesa? Para a pessoa que te traiu, para a pessoa que fala mal de você, para a pessoa que está planejando te prender. Já imaginou isso? Isso é lógico? Gente, nós não entendemos Jesus ainda. Muitas das vezes parece que não tem sentido, porque o amor, muitas das vezes, não tem sentido para nós. Porque o nosso amor ainda pede retribuição, mas Jesus só ama. E esse homem chama Judas para a ceia de Páscoa, que era um dos momentos mais importantes durante o ano daquele povo hebreu. Era uma das 3 festas mais importantes daquele povo, e Jesus o chama para fazer a última ceia de Páscoa junto àqueles que ele chamava de amigos. E naquela época, o patriarca partia o pão, e para quem você dava o primeiro pedaço de pão? Para aquela pessoa que você mais gostava, para aquela pessoa que era mais especial, e sem deboche. Jesus dá a sua parte primeira do pão para quem? Judas, para aquele que o iria trair, dando mais uma chance para ele refletir no que iria fazer. Jesus já sabia que ele ia o trair, e mesmo assim ama. Que homem é esse? Vamos a um segundo exemplo. Você está numa extrema dor. Uma dor bacana. Pedra no rim. Para quem teve pedra no rim já sabe. Como é que você chega no hospital com pedra no rim? Numa extrema dor. Você chega agoniando. Você pensa em ajudar alguém? Você chega no hospital com pedra no rim ou com alguma dor tremenda? Você chega assim, aqui, eu posso te ajudar? Nossa, eu queria ajudar alguém. Tem alguém aqui que está precisando de ajuda? Você pensa em alguém a não ser você na hora da extrema dor? É complicado, não é? É muito complicado. Pois bem, Jesus, depois de ser preso injustamente, permanece calado, ele é espancado, ele é debochado, carrega uma cruz pesada e imensa depois de ser espancado, ele é pregado na cruz, ele fica com a sua pele de pendurada numa cruz e pensa no outro.
Ele não pensa em si numa dor tremenda, humana, para nós. Para ele, não sei. Mas naquele momento de dor extrema, prestes a desencarnar, ele não pensa em si, ele pensa em sua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ele canta salmos. Dizem os estudiosos, pesquisadores do Evangelho, que da Páscoa para frente ele canta mais de 15 salmos. Da Páscoa até a sua crucificação, mais de 15 salmos. Ele pensa na humanidade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E na extrema dor, ele canta um salmo na cruz. Já imaginou isso, gente? Deus meu, por que me abandonaste? E muitos ficam em dúvida diante desse tema, achando que Jesus duvidou de Deus. Não! Ele estava cantando o Salmo 22, que fala justamente da confiança em Deus e do Messias prometido. Que homem é esse, gente? Que homem é esse? Vamos ao quiz. Você acha que Jesus é, letra A, um líder religioso que veio trazer para a Terra uma religião? Letra B, um homem que morreu na cruz e nós fizemos dele um mito? Letra C, um místico que chamou a atenção da sua época, só que morreu na cruz e não deu muito certo, porque ele morreu na cruz mesmo? Ou letra D, outras opções? Nós ficamos com outras opções. E a opção que nós ficamos é do Jesus apresentado pela doutrina espírita. Mas antes de falar do Jesus apresentado pelo Espiritismo, o guia e modelo da humanidade, vamos trazer o Jesus de Nazaré para perto de nós. Primeiramente, Jesus, gente, não é um mito. Não. Jesus não é uma história que as religiões contam. Jesus, de fato, encarnou entre nós. Historicamente, é comprovado através de relatos, escritos antiguíssimos, que realmente viveu um homem chamado Jesus naquela época e fez o que fez. Então já é fato histórico que Jesus conviveu entre nós. Agora, vamos trazer Jesus de Nazaré para perto. Como se um dia nós estivemos com ele, nós não temos a memória, vamos trazer um relato de quem esteve com ele, frente a frente. O senador romano Públio Lentulus. Públio Lentulus dá um relato mediúnico através da psicografia do nosso Chico Xavier no livro Há 2000 anos. E olha o que ele fala desse divino encontro. Nós estamos falando aqui de uma personalidade romana, um senador romano, que a um chamado, a um mandado, ele fazia e acontecia. Todo mundo respeitava e tirava o tapete vermelho para passar. Nós estamos falando aqui de um senador romano. Bom, nos conta o Espírito Emmanuel no livro Há 2000 anos, que Públio Lentulus, uma de suas personalidades, uma de suas encarnações de Emmanuel, ele estava com a filha doente em Roma. E Lívia, sua esposa, Lívia e a sua filha Flávia, a Flávia estava doente, e eles decidem ir para a região da Galileia, onde era uma região com muita natureza. E o clima da época iria auxiliar a sua filha Flávia a curar. E eles então vão de Roma para a região da Galileia. E nessa região, Lívia toma contato com os ensinamentos do Cristo. A esposa do senador romano, escondida, toma contato, porque jamais um romano, uma esposa de um senador romano, poderia conviver. Daí então, a Lívia implora, já que a sua filha, a filha de Públio Lentulus e de Lívia, a Flávia, não melhorava,
ela implora para aquele senador orgulhoso, para que leve até esse Jesus, porque já estavam espalhados por todos os cantos as curas do Cristo, as coisas que ele fazia. Quem era esse homem? Era um homem que curava e falava coisas maravilhosas. E aí ela implora, e o senador Públio Lentulus, com muita dificuldade, fala: tudo bem, eu até vou, mas eu vou passar por onde ele passa normalmente, e se eu vê-lo, eu vou conversar com ele. Orgulhoso, né? E o Públio Lentulus vai. O interessante é que, capítulo 5 do livro Há 2000 anos, olha aqui que ele fala: eu nunca experimentara sensação idêntica. Nos conta Emmanuel que o senador romano Públio Lentulus, ao chegar a quilômetros ou a muitos metros da região onde Jesus ficava, ele começa a sentir uma sensação estranha. Ele começa a ter recordações de certas fases da vida dele que ele nunca tinha. E era uma sensação agradável, porque ele olhava para a natureza e diz ele que ele sentia um profundo êxtase. Gente, de chegar a quilômetros perto de Jesus. Ele sentia um profundo êxtase. Tal a ambiência vibratória de Jesus. E ele começa a sentir umas sensações estranhas, começa a rememorar, e ele acha aquilo tudo estranho, porque ele nunca tinha sentido aquela sensação. Foi nesse instante que, com o espírito, como se tivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, porque Jesus é um foco atrator. Ele atrai as pessoas, não tem como você não olhar para aquele homem, para a presença de Jesus. Como um estranho magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, porque ele estava ansioso, ele não sabia o que era aquilo, estacara personalidade inconfundível e única. Porque nunca teve outro na terra, nem parecido, como o Divino Mestre Jesus. Ela é inconfundível, essa personalidade. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer em seus olhos profundamente misericordiosos. Emmanuel não desperdiça a palavra. Os olhos do Cristo são profundamente misericordiosos. É aqueles olhos que, quando você olha para a pessoa, é assim: nossa, me ajuda, me pega, por favor, no colo, pelo amor de Deus. Aquele olho assim: eu posso te ajudar? Aquele olho que só de olhar fala assim: eu te amo, eu estou aqui para te auxiliar. Profundamente misericordiosos. Uma beleza suave e indefinível. Não era uma beleza, um nariz bonito, o olho bonito. Não, era uma beleza que não dava para definir, porque era muito mais do que o corpo humano, a beleza daquele homem. Longos e sedosos cabelos emolduravam-lhe o semblante compassivo. É o olhar acolhedor do Cristo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados, à luz desconhecida. Até o cabelo do homem tinha uma luz desconhecida. Gente, Públio Lentulus não era médium, mas ele viu uma luz que irradiava até do cabelo do Cristo. O homem brilhava. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa. Você chegava perto da pessoa, ela tinha uma bondade imensa, gigantesca e singular energia. Jesus tem presença, ele tem energia. É impossível você chegar perto de Jesus e não se sentir magnetizado, atraído por aquele homem. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura
uma fascinação irresistível. Olha a descrição de Emmanuel. Você chega perto de Jesus, você tem uma fascinação irresistível. Não tem como você não se sentir atraído. Nós estamos falando aqui de um senador romano, gente. Eram as pessoas que iam até ele. Ele não ia até as pessoas. Ele começa a chorar. Vai fazer o quê? Ele começa a chorar de tantas emoções. E raras vezes, nos diz Emmanuel, o senador Públio Lentulus tinha chorado. Para um senador romano chorar, gente, nem se o filho desencarnasse. Era difícil. E uma força misteriosa e invencível faz o senador romano ajoelhar diante de Jesus. Isso não é brincadeira. Para um senador romano ajoelhar, ou ele quebrou o joelho, ou ele está diante de um imperador romano. Só que o seguinte, ele estava diante de um imperador, mas era do planeta Terra. Aí não tem como, vai ajoelhar mesmo. Ele se sente como num sonho. Diz Emmanuel que senador Públio Lentulus começa a achar de tantas emoções e coisas positivas que ele sente, ele parece estar num sonho. Foi nesse momento que Jesus vira para os olhos do então senador Públio Lentulus e fala: não, meu amigo. Não, meu amigo. Chama o senador de amigo. Nunca tinha o visto. Entre aspas. Não, meu amigo, não está sonhando. Exclamou meigo e enérgico. Depois de longos anos no desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Encontras hoje um ponto de referência para a sua vida inteira. Está, porém, no teu querer, na tua vontade, aproveitar esse momento agora ou daqui a alguns milênios. E nós já sabemos. Jesus estava perguntando para o senador Públio Lentulus: você quer ser Emmanuel agora ou daqui a 1800 anos, a 1900 anos? Emmanuel, o futuro Emmanuel, escolheu postergar. Bom, é desse Jesus que a gente vai falar. É o Jesus trazido pela doutrina espírita, o ponto de referência de todos os seres humanos que vivem no planeta Terra. O guia e modelo. No livro Segue-me, a lição Sem Ruídos, Emmanuel nos fala assim, o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro Segue-me. Emmanuel nos fala que o caminho de toda a verdade que nós seres humanos conseguimos compreender é Jesus Cristo. Muitos falam que a verdade é relativa, mas não. Emmanuel nos traz que tem uma verdade, que foi ao que o Cristo nos trouxe. Claro que essa verdade também é apresentada em diversas outras religiões, em filosofias, na ciência, mas toda a verdade está compilada em Jesus. Então existe uma verdade, que é Deus e suas leis. Foi o que o Cristo nos trouxe, e ele viveu essas leis. Só que o seguinte, cada um interpreta essa verdade de forma diferente. Aí sim, a visão que nós temos da verdade é relativa. Cada um consegue colocar o seu copinho desse imenso oceano que é Deus, numa analogia. Cada um consegue absorver. Alguns conseguem absorver um balde de verdade. Alguns uma caixa d'água de verdade. Outros um copinho, lagoinha de verdade. Cada um consegue interpretar a verdade de acordo com o seu tamanho espiritual. Mas existe uma verdade. Deus e sua criação.
E foi o Cristo, nos diz Emmanuel, que nos ensina essa verdade. E aí a gente vai na questão clássica do Livro dos Espíritos, 625, onde Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir ao ser humano de guia e modelo? Quem que é esse ser? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Olha para ele. Olha para o Mestre. Vede Jesus. Enxerga o que esse homem está fazendo. Anda com ele, que você vai descobrir a verdade. Você vai se libertar. E aí Kardec faz um comentário depois. Jesus é para o homem o tipo, o modelo da perfeição moral que o homem pode aspirar no planeta Terra, na escolinha chamada planeta Terra. Portanto, nós não estamos falando aqui de uma pessoa ou de um espírito que é placa. Porque a placa, ela aponta caminho. Nós não estamos falando aqui de poste, porque muitos de nós somos postes. A luz vem dele e é a luz do mundo. A placa aponta, o guia vai. O guia vai pelo caminho, ele já percorreu. Bom, então vamos trazer esse guia, já que a doutrina espírita nos apresenta Jesus como um guia e modelo. Qual que é a função de um guia, gente? Quando você vai viajar, você não conhece o caminho, o que você faz? Vai no Google, é o seu guia. E o Google vai te dar o quê? Um roteiro. Essa é a função do guia, mostrar o melhor caminho. Mostrar onde você deve parar, onde você deve se alimentar, onde você deve descansar, quais são as regiões perigosas, o que você não deve fazer. Essa é a função do guia, porque ele já caminhou. Ele já fez aquele caminho e ele volta para auxiliar aqueles que não conhecem o caminho. Bom, Pedro, alguns podem estar pensando assim, mas por que eu preciso de um guia se eu sou filho de Deus? Eu não posso ir por conta própria? Se até pode, entre aspas, por um tempo. Mas a gente tomou essa decisão. Lá em Adão e Eva quis ser autossuficiente. Adão e Eva, claro, num sentido simbólico, gente. Nós não estamos falando que de Adão e Eva um ser, homem e mulher. Não. A doutrina espírita já nos esclarece a simbologia da Bíblia. Mas desde a civilização ali de Adão e Eva, nós escolhemos a autossuficiência. Nós testamos Deus. A serpente nos convidou, a gente foi. E nós estamos vendo aí, ao longo de, no mínimo, 5.000 anos, o que deu essa história da autossuficiência humana. Eu não preciso de Deus. A gente tira Deus do centro e coloca o ser humano no centro. É o egoísmo e o orgulho. E a gente já viu no que deu, nos guiando por conta própria. E aí? Mesmo querendo caminhar sozinhos, não adianta. Porque existe na lei do Cristo, na lei de Deus, a lei de cooperação. É impossível uma evolução que não se dê através da fraternidade, de uma corrente. Aqueles que já caminharam auxiliam aqueles que ainda não caminharam. E aqueles que não caminharam auxiliam aqueles que nem pensam em caminhar. E a evolução vai se dando em corrente. Espíritos adiantados vão auxiliando aqueles espíritos medianos que auxiliam aqueles espíritos primitivos. E assim se dá a lei de cooperação. Você não chegou onde chegou se não fosse pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus professores. É da lei. Aqueles que sabem doam conhecimentos para aqueles que não sabem, desenvolvem para aqueles que ainda não desenvolveram e mostram o caminho. É assim que funciona. Emmanuel nos fala isso no livro O Consolador, na questão 378. O que ele fala? Sob as vistas amoráveis desses mentores espirituais, desses guias no plano invisível,
se processam os dispositivos da lei de cooperação. Da lei de cooperação. É assim que se processa. Os nossos guias espirituais vão nos guiando. Nós, naquilo que a gente sabe mais, a gente vai guiando quem sabe menos. E a gente vai aprendendo com aqueles que sabem mais. Assim funciona a lei. Por isso, Deus colocou na Terra um guia e um modelo. E nós intitulamos esse Espírito como Jesus Cristo. Aí a gente pergunta, nós pagamos caro em consultores empresariais. Aqueles consultores que estudaram e muitas das vezes sabem caminhos que a empresa ainda não percorreu. Quando a empresa quer trilhar caminhos que desconhece, ela contrata um consultor. Quando está difícil no caminho onde ela está trilhando, o que a empresa faz? Contrata um consultor que já passou por aquele caminho e sabe orientar. E a gente paga caro por eles. Pois bem, você, eu, nós temos um guia, um consultor de graça. De graça. E esse consultor é para a sua vida inteira. E não é um consultor que erra, igual os consultores empresariais. Tem chance de errar, tem percentual de acerto e de erro. Esse consultor que Deus nos deu, ele sabe exatamente o que você precisa fazer para ser feliz. Ele sabe exatamente qual caminho você deve tomar. O que é certo e o que você não deve fazer. E nós não estamos falando aqui de um guiazinho. Nos diz o Espírito São Luís, na Revista Espírita de 1868, que um espírito que já atingiu o patamar crístico, um Cristo, ele não é somente um espírito puro. Ele já atingiu o mais alto nível dos espíritos puros. Então, para quem pensava em aposentar quando chegar espírito puro, pode desistir. Porque quando você chega no espírito puro, ainda tem bilhões de anos para você atingir um nível crístico, que é o último nível dos espíritos puros. E nos diz o Espírito São Luís que um espírito crístico, ele é infalível no plano da matéria. Ou seja, ele não erra, ele não é mais influenciado pelos nossos desejos humanos, pelas nossas confusões humanas. Ele é infalível. O seu guia, o meu guia, ele é de graça e ele não erra. Por quê, meus irmãos? Porque nós não consultamos Jesus nas decisões que nós tomamos em nossa vida. Por quê? Porque diante de uma situação difícil na família, nós não consultamos esse guia, esse professor, esse irmão. Diante de um desespero na vida, certos caminhos que parece que não tem mais jeito, por que a gente não abre uma lição de Emmanuel e consulta Jesus? Não abre a Bíblia, não abre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e vai consultar Jesus? Por quê? Até mesmo diante de um problema financeiro, diante de um problema no trabalho, por que nós não consultamos Jesus? Muitos podem estar pensando assim, Pedro, mas até num problema financeiro? Até no trabalho eu tenho que consultar Jesus? Não, Jesus é religião. Bom, vamos fazer um exercício aqui para a gente ver o tamanho desse homem. Pense em você há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Você era mais calmo há 20, 30, 40 anos atrás? Você era mais equilibrado? Vamos voltar mais um pouquinho. Há 500 anos atrás, 500. Você era uma pessoa mais caridosa, mais equilibrada, mais calma há 500 anos atrás? Bom, pelo menos por mim, não.
Vamos mais. 5.000 anos atrás. Você era mais cristão, mais caridoso, mais equilibrado. Há 5.000 anos atrás. Basta ver a história, o que a gente fazia 5.000 anos atrás. Pois bem, esse Espírito que nós chamamos de Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás já era um Espírito crístico. Ele já era, há 5 bilhões de anos atrás, já tinha atingido o mais alto patamar dos espíritos puros. Ele já era um Cristo. E o seguinte, ele é o sponsor do projeto chamado Planeta Terra. Ele é o gerente desse projeto, ele é o coordenador ou o governador desse projeto chamado Planeta Terra. Pois bem, o gerente do projeto na sua empresa, ele que traz a ideia, ele que traz os conceitos. Todos os conhecimentos que a Terra tem, foi Jesus quem trouxe, inclusive os financeiros. Tudo de economia, tudo de biologia, tudo de ciência, tudo de medicina, tudo de filosofia, foi o Cristo quem trouxe. É claro que num projeto você delega. E Jesus tem os seus ministros, os seus trabalhadores. Tem um ministro sociólogo, tem um ministro da ciência, tem um ministro da medicina. Mas quando esses ministros, esses trabalhadores tinham dúvida nesse projeto, perguntar para o Cristo. É o que mais sabe. É o que já... É desse guia que nós estamos falando. Isso tudo nos remete a uma reflexão muito importante. Por que até hoje nós não despertamos para esse homem? Por que até hoje nós temos desperdiçado o nosso tempo, a nossa energia, muitas das vezes a nossa vida, caminhando, tomando decisões sozinho? Por que a gente desperdiça esse amigo que nos ama mais do que qualquer amigo da Terra? Você já imaginou que Jesus sabe o seu nome de cor? Sabe o seu nome de cor e te ama profundamente? Já imaginou que Jesus conhece todos os seus familiares? Conhece os seus filhos e sabe o nome deles de cor e ama-os profundamente? E é no nosso coração que Ele conversa conosco todo dia. Todo dia. E, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é danado, viu? Ele é danado porque Ele manda mensagem. De repente chega a mensagem de Jesus. É difícil, porque no WhatsApp a gente bloqueia, né? De repente chega o WhatsApp de Jesus e chega, plim. Você está lá, naquela discussão com a esposa, com o marido, com a sogra. E naquele momento que dá vontade, sabe, de pegar o pescocinho da sogra, pegar o pescocinho do cunhado, do cônjuge, e apertar e jogar lá fora. Quando dá aquela vontade, chega a mensagem de Jesus, plim. Perdoa, meu filho. Perdoa. Entende. Chega a mensagem. Ou homem inconveniente, pô, eu estava aqui, não, eu quero esganar, mas calma, meu filho, perdoa. Chega a mensagem de Jesus. Você está lá no trabalho e está naqueles dias assim que você está com a língua afiada, eu estou com a língua afiadinha. E a gente passa a falar mal e julga e faz fofoca e de repente chega a mensagem de Jesus. Oh, meu Deus do céu! Da mesma forma que julgueis, será julgado. Chega a mensagem do Cristo. O que você está olhando cisco no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no seu olho, um elefante no seu olho? O que você está olhando o problema do outro, sendo que você não vai conseguir resolver? Olha para dentro de si. Aí sim você pode mexer. Só que não é igual o Facebook que você vai lá e bloqueia.
Porque Jesus, a mensagem do Cristo vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Nós sentimos ela no coração. Trazendo novamente a fala do Cristo, que está registrada no capítulo 5 do livro Há 2000 anos. Jesus fala assim: eu, pastor das almas humanas, desde a formação do planeta Terra, pastor das almas humanas desde a formação do planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas. Meus irmãos, há muitos milênios, Jesus está nos atraindo para Ele. O pastor está em busca das ovelhas, porque a gente acha que a gente está buscando Deus, a gente está buscando... Não, é eles que estão nos buscando. A gente está desviando, eles estão, não, vem para cá, vem para cá, vem para o meu aprisco. Há muitos milênios venho procurando unir novamente as ovelhas tresmalhadas de meu Pai, tentando trazer para essas ovelhas, nós seres humanos, para o nosso coração, as alegrias eternas do reino de Deus e a sua justiça. Essa é a construção do Cristo na terra e em nossos corações. Mas nós temos uma coparticipação, porque é uma construção no coração do homem. E aí, nós temos que fazer também. Por isso que é uma co-construção com Jesus. Essa é a construção, é a implantação do reino de Deus na terra e no coração do homem. Certa vez, Jesus estava andando pela região, pelos desertos da Judéia, e resolve direcionar os seus passos para Jerusalém. Chegando cansado às portas do templo de Jerusalém, decide sentar na escadaria. E como Jesus tinha presença, atraía as pessoas, e atrai até hoje, alguns sacerdotes ociosos do templo percebem aquele homem. E Jesus era conhecido naquela região. E os sacerdotes são atraídos, magnetizados por aquele homem, chamado Jesus. E alguns, chegando perto, desdenham, saem. Mas um sacerdote fica extremamente magnetizado por aquele homem. Ele se chamava Hanã. E o sacerdote Hanã passa a interrogar Jesus com ironia. E ele fala assim: Galileu, que fazes na cidade? Já começou debochando, né? Galileu. Por que ele não fala Jesus ou peregrino? Galileu, porque as pessoas da região da Galileia eram pessoas simples, consideradas aqueles rústicos, porque a região da Galileia é uma região agrícola, de pescadores, de agricultores, e eles estavam na cidade. Mas Jesus vivia também na cidade. Galileia tinha cidade, mas já começa debochando. Galileu, que fazes na cidade? Porque para ele cidade era só Jerusalém. Que fazes na cidade? E Jesus simplesmente responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Replica Hanã com ironia. Que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração do homem. Responde Jesus com total normalidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã, já com um sorriso e gargalhando. Reino divino em tuas mãos? Com que contas levantar essa empresa? Quais são teus seguidores e os teus companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de príncipes? Porque naquela época, para você fazer qualquer construção, qualquer mudança, você precisava de dinheiro, você precisava de apoio dos príncipes. E aí Jesus fala: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares.
E aí Hanã debochando, o sacerdote: sim, sim, os ignorantes e os tolos estão em todos os lugares da terra. Entretanto, como propõe realizar-se essa obra? Mas você já viu alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Porque para aquele povo, as estátuas que tinham de mármore era a representação da pureza. E aí responde Jesus: sacerdote, com serenidade, mas energia. Sacerdote, nenhum mármore existe de mais puro e mais formoso que a do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Está aí as ferramentas dessa construção: sentimento e boa vontade. Impressionado com aquela resposta firme, o sacerdote já começa a apelar, porque já não tinha mais nada para falar. E ele dá carteirada, começa a dar carteirada. Conheces Roma ou Atenas? Porque as pessoas importantes conheciam Roma e Atenas. E Jesus simplesmente responde: eu conheço o amor e a verdade. E ele, já não tendo mais nada para falar, tem ciência dos códigos provinciais e os códigos do templo? Jesus finaliza falando: eu sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. E o sacerdote sai com impropérios. Este relato está no livro do nosso querido Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel nos traz, também no livro Segue-me, na lição Sem Ruídos, que o Mestre veio ao mundo instalar a verdade para que os homens sejam livres. Essa é a obra do reino de Deus no coração do homem, a nossa libertação. E mais, como nós vamos fazer isso? Na lição Obra Maior do livro Nascer e Renascer, olha o que Emmanuel nos fala do Evangelho, do reino de Deus, da boa notícia. A maior obra do Evangelho, a maior construção que o Evangelho vai fazer em você é o aperfeiçoamento da criatura. O Evangelho vai te transformar. Vai transformar um reino que é do homem, um reino que é da egolatria, que é da violência, que é do orgulho e da vaidade, para um reino de fraternidade, para um reino de compaixão, para um reino de Deus. A maior obra do Evangelho é a transformação do homem. Só que o seguinte, é uma coparticipação. Jesus preside esse projeto Reino de Deus na Terra, mas ele conta também com você, comigo, conta com o ser humano. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição é 17. Os homens esperam por Jesus, mas Jesus também espera pelos homens. Se o Mestre, para estender o seu programa salvador, a sua construção, ele pede braços humanos para que se realizem essa obra no nosso coração. Jesus está pedindo o nosso braço, o nosso trabalho, a nossa transformação. Porque quando nós transformamos, o nosso ambiente é tocado pela nossa transformação. E aí a gente irradia. Se a humanidade não pode iluminar-se sem o Cristo não dispensa os homens na auto-iluminação. Bom, o que eu preciso para iniciar essa construção? O que eu preciso para ser cristão, para co-construir com Jesus? Porque ao longo de séculos,
nós temos amontoado Cristo de coisas humanas, de si. Não, você é cristão se usar essa roupa. Você é cristão se você é dessa religião. Se é dessa igreja, Deus te ama. Mas a doutrina espírita nos liberta de tudo isso. E o que a gente precisa então? Não se preocupe. Esta construção, você somente precisa ser você mesmo. Você não precisa de vestes especiais. Você não precisa de participar de rituais. Você não precisa ser um religioso ou um cientista, um médico ou um engenheiro. Basta ser você. Se você tem uma tendência a ser um médico, seja um médico cristão. Seja um bom médico. Um médico bondoso. Se você tem uma inclinação para a religião, seja um religioso que se transforma por dentro. Basta ser você, porque Jesus já nos conhece por dentro. Ele está nos pedindo os nossos braços, não é à toa, é porque Ele já conhece as nossas potencialidades. E já sabe que a gente vai falhar mesmo, já sabe que a gente vai errar mesmo. Está no Evangelho a história. A nossa história está no Evangelho, desde o Velho Testamento até o Apocalipse. Essa é a nossa história. Ele já te conhece, ele já sabe os seus potenciais. Então não se preocupe. Basta a tua vontade para você iniciar a construção do reino de Deus no seu coração. Alguns passos, algumas dicas que Emmanuel nos dá para a gente fazer essa transformação moral, que vai nos trazer a nossa evolução e, consequentemente, a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso equilíbrio, que é o que todos nós buscamos na Terra. Felicidade, alegria de viver. Bom, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz na lição Edificação do Reino que essa construção do reino divino tem alguns passos. Primeiro, aprimoramento. Aprimorar-se. Para você reformar, para você se aprimorar, nós temos que nos conhecer. Autoconhecimento. Aprimore-se. Avalie-se. Santo Agostinho nos dá essa dica. Avalia, chega à noite e pensa, o que eu fiz? O que eu preciso fazer para melhorar? Tira um dia do ano e fala, olha, hoje eu vou melhorar a minha língua. Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje eu vou pensar mais no outro do que em mim mesmo. E eu vou me testando para eu poder melhorar a mim mesmo. E nós vamos nesse processo de autoconhecimento, autocontrole, autodomínio. Quando vem aquele ódio, façamos um esforço de dominar esse ódio. Quando vem aquela mágoa, façamos um esforço de aprimorar esse sentimento e pegar esse sentimento e focalizá-lo no bem. E não decidirmos fazer coisas que nos prejudiquem o nosso próximo com esse sentimento, chamado raiva, que pode ser transformado num ódio. Porque é natural que nós sentimos, e é natural e preciso que a gente sinta tudo isso. Mas nós precisamos aprimorar o nosso equilíbrio emocional. Se assim quisermos, a nossa felicidade. Que isso só vai transformar a sua vida. Isso não é para o outro, isso é coisa de vida. É para nós sermos felizes. Aprimoramento. Segundo, ordem. Ordem. Precisa organização. É preciso saber objetivo. Para onde você está indo, você sabe? Para onde você está indo? Você tem a organização de que vem primeiro em tua vida? É o reino de Deus que vem primeiro e a sua justiça? Porque o resto vai vir nos dias de Jesus no Evangelho. Busca primeiro o reino de Deus. Nós estamos buscando a nossa evolução. Em primeiro lugar, ordem, o que vem primeiro, o que vem segundo, o que eu vou fazer, qual que é a parte.
organização, ordem aqui dentro e aqui dentro. Terceiro, esforço. É aqui que muitas das vezes a gente desiste. Esforço. Sabem por quê? Ter as ideias, conhecer o Evangelho, saber que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se aprimorar, autoconhecer, é uma coisa. Na exemplificação, na hora do testemunho, na hora de ir lá e começar o trabalho de autotransformação, é preciso esforço, suor, muitas das vezes lágrima. E aí muitos desistem. Porque para vencer um hábito, que já duram 30 anos que a gente faz esse hábito, mas só que hoje, a gente já sabe que esse hábito nos prejudica. Tem que ter um esforço hercúleo muitas das vezes, para que nós, com muito esforço, vençamos esse hábito. Algum vício moral, a gente fala mal da pessoa, a gente está acostumado e viciado a julgar as pessoas. Tem que ter muito esforço da nossa parte para bloquear ou transformar todo esse palavreado numa coisa positiva para nós e para o próximo. De vez em quando, temos que nos esforçar mesmo para acordar num sábado de manhã, numa chuva gostosa, sábado de manhã, no edredom quentinho de casa. Tem que ter muito esforço para sair do nosso conforto do imediatismo, para, muitas das vezes, fazer uma coisa que não é para nós, é para o outro. Uma tarefa no centro espírita, ir auxiliar um parente. Tem que haver um esforço para renunciar os nossos desejos, para auxiliar aqueles que precisam, naquele momento, mais do que nós. Esforço. E quarto, Emmanuel nos fala, vivência. Viver o Evangelho. Se nós não testarmos o perdão, nós não vamos aprender perdão. Vai ficar só na palavra. Se a gente não testar, sentir compaixão, se colocar no lugar do outro, nós não vamos transformar a nós mesmos. Então é preciso teste mesmo. Então, vai ter que conviver com a família, vai ter que conviver com a sogra, porque é no teste da ofensa que nós vamos treinar o perdão e a compreensão. É no teste da confusão, da transição, da imoralidade que nós vamos testar a nossa moralidade, o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. E nesse processo de teste, de experiência, de vivência, nós vamos fixando valores. E nós vamos aos poucos nos aprimorando, caindo, levantando, aos poucos. Então o reino de Deus, nos diz Emmanuel, ela é uma construção de aprimoramento, ordem, esforço e aplicação da Boa Nova, do Evangelho do Cristo. A gente finaliza com a palavra do Filho do Homem. Uma mensagem espiritual do Espírito de Verdade que está registrada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, escutai-me. Meu Pai quer que, ajudando-vos uns aos outros, fraternidade, desencarnados e encarnados, vos socorrai mutuamente. Crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Medita na doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Eu, jardineiro divino, cultivo as vossas almas dentro de ti. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos, o que sustentam as próprias vidas, mas
também assistem aos seus irmãos, auxiliam aos seus irmãos, são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco. Jesus não esteve, não estará conosco. Ele está conosco. Amai e orai. E a gente vai finalizar o estudo com uma trova do livro Brilhe Vossa Luz, de Chico Xavier e Carlos Bacelli. Meu amigo, para servir com Jesus na seara do Evangelho, é preciso abandonar as manhas do homem velho. O discípulo sincero nos caminhos redentores, por enquanto encontrará mais espinho do que flores. Esse logo desanima ao primeiro contratempo, mas se tudo corre bem, alega falta de tempo. Aquele que cultiva amor na gleba da fé, encontrando tiririca, larga a pá e dá no pé. Outro suplica na prece, ser médium no espiritismo, quando atendido reclama, cefaleia e reumatismo. Não devemos criticar. Na terra foi sempre assim. Na hora do vamos ver, é choro do início ao fim. Mas a verdade é uma luz, soberana, clara e forte, que o homem contemplará face a face além da morte. Aqui de nada nos vale queixa, tristeza, desculpa. O que nos resta fazer é assumir a nossa culpa. Quem cruza os braços no mundo e o próprio tempo aniquila, de uma nova encarnação terá que entrar na fila. Se você tem com Jesus a bênção de trabalhar, meu amigo, siga em frente e pare de reclamar. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Até o próximo estudo.